O Bank of America elevou a projeção para o Ibovespa nesse ano, saltando de 180 mil para 210 mil pontos. A mudança no otimismo dos estrategistas é baseada na expectativa de uma desescalada dos conflitos no Oriente Médio e, para a equipe do banco, uma trégua na guerra poderia aliviar os preços das commodities e reduzir a volatilidade global. Vamos analisar um pouco mais sobre esse preço-alvo, se é realmente realista, com o Malek Zen, analista da Suno Research. Bem-vindo mais uma vez por aqui, Malek. Um bom dia ainda para você. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. Assim, essa projeção, se você for analisar, né, é importante dizer isso. O valor do Ibovespa, ele não é só o preço das ações negociadas em bolsa, ele é também. Mas ele é o preço das ações mais o carrego desses ativos, que é, né, os dividendos e as recompras de ação, né? Então, que é aquela parcela que as empresas destinam para remunerar seus acionistas. Então, quando a gente analisa isso, né, esse ano os ativos brasileiros devem pagar da ordem de 5 a 6% de dividendo, né? Uma parte já foi pago. Até o fim do ano, a gente deve ver mais um dividendo da ordem de 3, 4%. Então, em preços constantes das empresas, caso não haja flutuação alguma, o cenário de 200 mil ele já é bastante factível, né? Basta que os preços não mudem, os dividendos vindo para o bolso dos acionistas, e naturalmente isso aumenta o índice Bovespa, a gente já vai ver o índice de 200 mil. É, Agora, para chegar em 210 mil, precisaria de uma alta adicional de 5%. Então, assim, não é uma projeção mirabolante, vamos dizer assim, parece algo bastante razoável. Agora, a gente tem que destacar também que fazer projeção, né, de preço no mercado de ações, principalmente quando a gente olha para o curto prazo, a gente está falando aí de 8 meses até o fim do ano, depende de uma série de fatores, como você bem mencionou, depende aí do cenário de guerra. Por quê? Porque o Estreito de Hormuz elevando muito o preço do petróleo, dificilmente a gente vai ver uma inflação na meta, o que impede que a taxa de juros caia. Daí também vai depender de outros fatores, por exemplo, eleitoral, tá? Então, é complexo, mas não é uma projeção, é bastante realista até, tá? Mas, como eu falei, o mercado de ações ele depende de uma série de outros fatores também. Pois é, exatamente. Ainda mais que a gente tem um ano eleitoral aí pela frente, né? Eu queria até te ouvir com Sim. relação a esse cenário, porque olhando para um cenário que a gente tem visto muita guerra e bastante instabilidade lá fora, a gente viu o Ibovespa até de vez em quando garantindo altas, garantindo novos recordes, com muito estrangeiro também entrando na nossa bolsa. Será que esse cenário também foi considerado durante esse relatório do BofA? Como é que você enxerga também esse cenário especificamente? Porque diante de um conflito e de uma estabilidade externa, a gente tem visto muita gente voltando a olhar para mercados emergentes, por exemplo, o Ibovespa, por exemplo, aqui no Brasil. É impressionante, assim, o apetite do estrangeiro pela Bolsa Brasileira, né? Fazia muitos anos que a gente não via esse tipo de interesse, né? E vem num momento que o Brasil ele se torna uma ferramenta de diversificação internacional. Por quê? Porque o que está acontecendo no mundo lá fora, né? Assim, o que tem movido os mercados? Hoje, a concentração, assim, mais de 50% do S&P 500, ele está voltado para IA. Né? E aí, não necessariamente só as empresas de tecnologia, mas as empresas de data center, as empresas que fornecem energia para os data centers, as empresas que fazem aço para o data center, as próprias empresas que fazem os softwares que vão ser usados pela IA. Então, quando a gente olha todo o que tem em torno da IA, é tudo, entre aspas, né, a mesma tese, está indo na mesma direção. Quando você olha para o Brasil e mercados emergentes, não tem praticamente nada ligado a IA no Brasil, né? Tudo bem, é um mercado exportador de energia, né? Mas isso tem talvez alguma correlação, mas o que o estrangeiro olha para o Brasil e para outros mercados emergentes? Diversificação. Pô, eu quero investir em alguma coisa que não depende de IA. O que não depende de IA? Principalmente de hard assets, né? Então, o que é isso, né? Imóveis, petróleo, minério, commodities em geral, celulose, tá? Tudo aquilo que o Brasil é forte, né? O Brasil é a fazenda do mundo, né? Então, é, o mercado todo, o mercado do agronegócio não depende, né, da IA. Então, é realmente uma ferramenta de diversificação interessante, né? Quando gringo olha isso, né? Então, realmente se torna, não é que assim, o estrangeiro, a principal aposta dele é o Brasil, não é. Mas, pô, se ele alocar lá 95% do patrimônio dele em IA e os 5%, uma parte vai para o Brasil, já é suficiente para fazer com que os nossos ativos reprecifiquem. Mesmo porque, de fato, estavam nos valuations muito deprimidos, a gente viu o Ibovespa negociando abaixo de 8 vezes lucro, que
em termos históricos, acontece com muita pouca frequência, né? Em geral, é um valuation muito barato. Então, isso daí também ajuda, né? Você olha, putz, isso aqui está muito barato e é importante para eu diversificar o meu portfólio que está muito concentrado em IA. Então, vira um prato cheio para eles, né? E como a liquidez do mercado brasileiro se tornou baixa, né? A gente viu muitas empresas saindo da bolsa, e as empresas mesmo recomprando as suas ações. O próprio investidor institucional, né? Quando a gente olha os bancos e as assets, elas têm sofrido muito resgate, então tem retirado liquidez do mercado. Então, chega um novo comprador e os preços rapidamente corrigem, né? É possível sim que o banco tenha levado isso daí em consideração na hora de fazer a sua projeção para o Ibovespa, mas é algo muito fluido, né? A gente vê que de fato vinha comprando muito o estrangeiro, acho que na última semana começou a vender um pouquinho, né? Então é algo que assim, quando a gente monta uma estratégia de médio e longo prazo, não dá para se basear em fluxo, né? Porque isso é algo muito fluido. Muito embora, né, assim, parece que isso talvez venha para ficar, né? Justamente por essa questão da diversificação do, entre aspas, aqui, trade da IA, né? Pois é, e aí um outro ponto também que eu fiquei com dúvida, olhando para esse relatório especificamente, Malek, é que a gente está vendo um crescimento muito forte, por exemplo, de Petrobras, que está ganhando bastante terreno, aproveitando essa guerra no Oriente Médio, muito por causa dessa alta do petróleo também, e obviamente também garante essa alta do Ibovespa, que não acontece hoje, mas a gente, e nem ontem, mas a gente tem visto ao longo das últimas semanas. Eu queria entender também, porque especificamente esse relatório está citando que eles contam com essa desescalada no que acontece no Oriente Médio para ter esse avanço do Ibovespa. Mas ainda assim a gente sabe que o peso da Petrobras existe e que está lá no Ibovespa e a Petrobras continua avançando. Se essa guerra diminui, talvez a Petrobras perca um pouco o fôlego, não? Sim, a Petrobras perde o fôlego, mas os danos possíveis, assim, de essa guerra não terminar, eles são gigantescos, né? É por isso que é até difícil trabalhar com um cenário onde a guerra não termina, né? Assim, a gente estaria falando aqui, assim, se o Estreito de Hormuz... E aí, quando a gente fala o conflito ele pode até continuar, mas é importante que o Estreito de Hormuz ele esteja minimamente aberto, mesmo que parte da produção já tenha sido desviada. Porque se o Estreito de Hormuz ele fica de fato fechado, o petróleo não vai ficar 100, que é o preço que está agora. O petróleo está 100 agora porque tem uma expectativa de desescalada. Se o petróleo fosse para 150, 200, a gente ia ver destruição da demanda. A gente ia ver um preço de commodities agrícola, porque o custo do produtor ia subir drasticamente. A gente está falando de uma inflação alimentar gigantesca. A gente está falando de um NCC gigantesco, que é o Índice da Construção Civil. Assim, basicamente, você terminar as obras que estão sendo feitas em São Paulo, putz, vai aumentar o custo em talvez 30% de uma obra, vai fazer o custo do produto final aumentar muito, senão aquela empresa vai fechar no vermelho. A gente está falando de fertilizantes aqui que podem dobrar ou triplicar de preço, vai fazer o preço do arroz, do feijão, da carne, do frango, de todas as commodities, a soja, subir drasticamente. Então a gente está falando da destruição de demanda em diversos segmentos, tá, assim, inflação alimentar, tudo. E aí nesse cenário a gente não tem queda de juros, né? Eu tô estressando um cenário que se o trade de Hormuz não abrisse nunca mais, né? Também eu acho que não é isso que deve acontecer, tá? Isso daqui provavelmente não vai acontecer, mas só assim trazendo como é que o cenário ele é potencialmente muito desastroso. E aí, no limite, se você tem todos esses eventos acontecendo, você tem uma recessão, isso daí não é bom nem para petroleira, entendeu? Então, assim, é um cenário que ninguém ganha, nem o Irã ganha, nem ninguém ganha com isso, nem os Estados Unidos. Por isso, como ninguém ganha, provavelmente ele não vai ocorrer. Mas ele é um cenário tão ruim que mesmo que a Petrobras se valorizasse durante algum período, a queda de todas as outras ações não ia compensar, não seria bom para o mercado, como em geral, né? Não seria bom para o Ibovespa. Então, no cenário de desescalada, tudo volta ao normal, mesmo que a Petrobras caia um pouco, seria razoável ver o mercado indo bem nesse cenário, tá? Perfeito. Vamos seguir acompanhando então Malek Zen, analista da Suno Research. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. E a gente vai atualizando, viu, com você ao longo das próximas semanas, meses, para tentar entender o que vai acontecer daqui para frente. Bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.